recorrendo a uma história que está fazendo manchetes em todo o mundo. Sem precedentes, embora controverso, novo. A descoberta está lançando luz sobre um mistério que remonta a milênios. Todos pensavam que Giza tinha desistido de tudo, seus segredos. Mas há algumas semanas, uma varredura lidar de rotina, o tipo destinado a verificar 2 vezes o que os especialistas já sabiam, perceberam. Algo que imediatamente levantou alarms. Debaixo da areia, onde nada deveria acontecer, existia, e apareceu uma forma enorme. Demais. Simétrico demais para ser natural. Perfeito demais. Alinhados para serem ignorados. À medida que os pesquisadores analisavam os dados, o clima mudou rapidamente. Isso não foi apenas uma leitura atípica ou falha na digitalização. As dimensões foram definidas deliberadamente. A localização espelhava a mais famosa Monumento na Terra. E de repente, uma pergunta que ninguém queria fazer. A ideia de perguntar voltou a ser discutida. Em vez de empolgação, havia silêncio. O acesso aos resultados foi restringido. As discussões prosseguiram a portas fechadas. Porque se essa estrutura for real, significa que a Grande Esfinge nunca foi concebida para ser construída, para ficar sozinha. E se algo tão enorme pudesse permanecerem ocultos por milhares de anos, o que? Outros ainda podem estar enterrados sob o História que nos contaram. Antes de prosseguirmos, dê um like e se inscreva, porque o que é ser enterrado em seguida não é algo que todos fazem. Deseja ser descoberto. O segundo mistério da Esfinge, o Grande. A Esfinge de Gizé é impossível de ignorar. Esculpido em um único bloco de calcário, se estende por cerca de 240 pés de comprimento, tem 66 pés de altura e pesam, estima-se que sejam 20.000 toneladas, com corpo de leão e cabeça de um homem. Olhou fixamente para o leste, em direção ao sol nascente por milhares de anos. No entanto, eis a parte estranha. Nenhuma inscrição antiga, em lugar nenhum o monumento nos diz quem o construiu ou por quê. A egiptologia moderna atribui oficialmente o crédito à esfinge para o faraó Khufren Wa-Sun-Su, reivindicando. O rosto dele se assemelha ao dele, e isso era esculpido por volta de 2500. A.C. Mas essa explicação levanta problemas. Não há texto dedicatório não. Registro de construção, sem referência clara, nos escritos do Antigo Egito. Até mesmo a localização da esfinge está parcialmente escondida. Abaixo do nível do solo, sugere que possa tendo sido enterrado por longos períodos, como se pertencia a uma época anterior. Durante décadas, os estudiosos presumiram que o mistério havia terminado. Ali, uma esfinge, um guardião, um monumento único. Mas essa suposição está agora sendo desafiada. Radar de penetração no solo recente, sísmico. Levantamentos e varreduras do subsolo ao redor foram detectadas grandes áreas no Planalto de Gizé. Anomalias simétricas sob a areia. Formas que não parecem naturais. Ao mesmo tempo, obscuros antigos. Referências. Descrever guardiões em pares, observando. Lugares sagrados. Não lugares isolados. Isso levanta uma questão perturbadora. E se a Grande Esfinge nunca tivesse sido concebida para existir? Para ficar sozinho? E se antes tivesse um equivalente, perfeitamente alinhados, deliberadamente ocultos, e enterrado profundamente sob o Planalto? Se uma segunda Esfinge existisse, ela não seria apenas mais uma estátua. Cronogramas de desafio. Reescrever. Teorias de construção e força. Historiadores admitirem que algo sobre Gizé esteve desaparecida o tempo todo. E a parte mais perturbadora? As evidências que apontam para isto. A possibilidade surge de 2 lugares que raramente concordam. Tradição antiga e tecnologia moderna. História das 2 esfinges. A ideia de que a esfinge talvez não seja sozinho existe há muito mais tempo que a maioria das pessoas percebe isso. Ao examinar registros antigos, você começa a notar detalhes que eram antes ignorado. Um dos exemplos mais claros veio de A Estela dos Sonhos, que foi criado há mais de 3.400 anos atrás pelo faraó Thutmose IV, e mostrava 2 grandes figuras guardiãs frente a frente, afastados um do outro. Acadêmicos têm debatido a cena por décadas, sem saber se era simbólico ou se isso insinuava algo físico, que outrora se erguia no Planalto de Gizé. Até hoje, a imagem evoca uma silenciosa,
pergunta sobre se o deserto já possuía um par de guardiões monumentais, em vez de relatos históricos de períodos posteriores, ocasionalmente mencionados guardiões em pares, e Gizeh. Portanto, tem 4.600 anos, mas a pedra, atrás de mim, estava escrito por outro, faraó do Novo Reino. E isso é quase 1000 anos depois da Esfinge. MC. Embora essas referências fossem frequentemente descartado como simbólico, em vez de descrições literais. Interesse, o assunto voltou a ganhar destaque na década de 1990, quando o Dr. Zahi Hawass discutiu a possibilidade de estruturas desconhecidas abaixo da superfície. Seus comentários surgiram logo após as equipes. Realizaram varreduras geofísicas usando sistemas de radar, capazes de detectar padrões sutis. Mudanças subterrâneas. As varreduras detectaram formas incomuns, abaixo do solo, próximo ao conhecido. Esfinge. Não eram formações naturais. As formas pareciam muito retas e muito deliberado, sugerindo cômodos ou esculpidos, estruturas que haviam sido enterradas por milhares de anos. Esses resultados incentivaram mais pesquisas. No início dos anos 2000, as equipes retornaram com equipamentos melhores e encontraram ainda mais anomalias abaixo do dunas ascendentes. Alguns padrões pareciam paredes. Outros sugeriam passagens estreitas, escondidas sob camadas de areia compactada. Especialistas que analisaram as imagens acreditavam que algo grande pode estar escondido mais profundamente do que qualquer um esperava, possivelmente outro. Guardião construído durante uma fase esquecida da história egípcia. Se tal figura existe, sua idade pode remodelar tudo. Nós entendemos sobre o Egito Antigo. Como mencionado anteriormente, há debates em curso sobre a Esfinge é conhecida e quando foi criada. Se a primeira Esfinge é mais antiga que a oficial. Linhas do tempo. Depois a segunda enterrada. Guardião. Pode vir de uma idade ainda mais precoce, quando os construtores antigos tentaram manter suas estruturas protegidas contra areia movediça ou inundações crescentes ao longo do Nilo. Também é possível que a política, os conflitos levaram alguns grupos a se esconder ou cobrir monumentos que já não se encaixam no seu crenças. Os mitos antigos também contribuíram para o mistério. Havia um relato que falava de parte da Esfinge sendo danificado por um raio. Um estudioso sugeriu que esta tal do história pode não estavam descrevendo o conhecido. Esfinge, afinal, em vez disso, pode ter descrito uma perda, gêmeo que sofreu destruição após estar marcado por uma poderosa maldição, ligado à divindade suprema do Egito. O mito já foi tratado como nada, mais do que uma história simbólica. No entanto, as novas descobertas forçaram. Pesquisadores vão analisar isso com novas perspectivas. Interesse. Cada nova pesquisa e cada registro antigo, colocado ao lado dele, faz o silêncio sobre o deserto. Parecem mais pesados. Algo pode estar à espreita debaixo dessas coisas. Areias. E quanto mais os pesquisadores investigam, mais percebem que, quanto mais perturbador se torna o mistério. Ao ver a Esfinge de perfil e pirâmide de Keops ao fundo, você tem uma noção de bidimensionalidade. Renderização, que era muito importante para os antigos egípcios. A alegação e a negação. O debate em torno de Gizeh já estava em andamento. Intenso. Mas no momento em que a ideia de a segunda Esfinge emergiu, tudo mudou. Isso não foi apenas outra teoria. Era o tipo de alegação que ameaça carreiras, reputações e décadas de história aceita. Porque se uma segunda estátua, em qualquer lugar, quase do tamanho da grande Esfinge, está realmente enterrada sob as areias, em seguida, a história do antigo reino do Egito não precisa apenas de atualização, precisa de repensando tudo, desde a base. A controvérsia explodiu após uma declaração surpreendente de Ra Abdel Halim, alto funcionário do Egito, setor de turismo. Em declarações à imprensa local, ele revelou que uma estátua de tamanho semelhante, a famosa Esfinge, havia sido descoberta, perto do complexo das pirâmides de Gizeh. Suas palavras se espalharam rapidamente. Não porque elas foram dramáticas, mas porque eles vieram de alguém de dentro do sistema. Alguém que trabalha diariamente em um dos mais sítios arqueológicos rigorosamente monitorados, na Terra. A reação foi imediata e intensa. Arqueólogos proeminentes reagiram duramente, rejeitando a alegação de imediato. Alguns acusaram Halim de exagero,
sugerindo que ele estava em busca de manchetes, em vez de fatos. Então veio a negação mais veemente de todas, Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades e o homem que supervisionou Gizeh. Por quase 20 anos, fechou publicamente o OMC anota a ideia. Segundo Hawass, havia apenas esfinge. Qualquer menção a outra pessoa é ficção, arquitetada, para semear confusão e distrair de trabalho arqueológico sério, mas Halim recusou-se a recuar. Como diretor de relações públicas em todo o distrito das pirâmides de Gizeh, ele estava de pé, pela sua declaração. Ele apontou para as inscrições que faltavam na esfinge original e argumentou que evidências há muito ignoradas sugerem algo. Há muito mais escondido sob o Planalto. Na opinião dele, as pistas sempre estiveram lá, o tempo todo. Simplesmente nunca foi levado a sério. Essa recusa em recuar mudou. Tudo. Porque agora a questão não era apenas sobre arqueologia. Era sobre confiança. Ou era um oficial de alta patente, dizendo a verdade, ou as instituições mais poderosas do Egito estavam se contradizendo abertamente. E se Halim estiver certo, quais serão as consequências? São enormes. Uma segunda esfinge sugerem que o antigo império pode estar muito longe de ser o último, mais antigo ou muito mais avançado que o atual. Os registros admitem. Isso obrigaria os cientistas a reconsiderar como os primeiros egípcios construíram sobre tal escala e se os cronogramas ensinavam. Nas escolas e museus, é simplesmente demais. Tarde, em outras palavras, a areia sob Gizeh pode estar escondendo mais do que pedras. Pode estar escondendo uma história que não conhecemos. Pronto para enfrentar. Evidências de Luxor. O sol do deserto castigava o moderno canteiro de obras em Luxor, onde os trabalhadores estavam focados na modernização. Uma estrada principal. Suas máquinas rasparam e cavou abrindo caminho através da história, ela mesma. Então as lâminas atingem algo. Aquilo não era areia nem entulho moderno. O ruído mudou. O que emergiu do Beitabon? A terra em 2018 não era uma simples pedra, mas os contornos de uma estátua maciça que estiveram enterrados por milênios entre os dois templos lendários, Complexos de Karnak e Luxor. Essa descoberta acidental causou grande repercussão por meio da comunidade arqueológica. As autoridades confirmaram a descoberta, mas com um ar de extrema cautela. Só o local já era impressionante. A apenas 6 milhas do sagrado local real, Cemitério do Vale do Reis. A possível idade da estátua é o que realmente intriga. Especialistas acreditam que a estátua data do período do Antigo Império do Egito, tornando-a potencialmente contemporânea aos monumentos de Gizeh. São 4.000 anos de silêncio, ocultos sob a terra. Imagine um monumento tão antigo, contemporâneo das pirâmides, descoberto repentinamente, não em um deserto remoto, mas sob uma rua movimentada da cidade. As autoridades tomaram uma decisão estranha e reveladora. Não escavaram a figura imediatamente. Nenhuma fotografia foi divulgada ao público, o que criou um vácuo de informações repleto de especulações. A estátua permanecerá enterrada por tempo indeterminado, com as autoridades explicando que ela precisava permanecer assim devido à natureza delicada do ambiente. Essa extrema cautela revela a crença deles na importância da descoberta. Os arqueólogos agiram lentamente, determinados a preservar o que quer que seja, sem qualquer ação imprudente. A abordagem cuidadosa sugere que estão lidando com algo incrivelmente frágil e importante. Embora sua forma completa permaneça parcialmente oculta, as descrições são inconfundíveis. Disse que possui o corpo de um leão e a cabeça de um humano. Essa combinação não é coincidência. Ela reproduz com exatidão a forma icônica da grande esfinge de Gizeh. Isso significa que essa figura colossal só poderia ter sido criada sob o comando de alguém com imensa autoridade, provavelmente da realeza, proveniente das camadas mais remotas do passado egípcio. As implicações são profundas. Essa descoberta em Luxor faz mais do que simplesmente adicionar mais um artefato à prateleira de um museu. Ela apoia ativamente uma teoria radical sobre os construtores do Antigo Egito. Estudiosos há muito sugerem que essas civilizações frequentemente construíam esfinges em pares intencionais, às vezes representando contrapartes masculinas e femininas, para personificar conceitos divinos completos. A descoberta de uma segunda esfinge gigantesca em uma cidade completamente diferente confere a essa ideia um novo e aterrador peso.
Isso sugere um padrão arquitetônico esquecido, um modelo cultural que estamos apenas redescobrindo. Se esta estátua for real, então todas as suposições sobre onde esses guardiões foram colocados e por que se desfazem. E esta é apenas a evidência que podemos ver com nossos olhos na superfície. O que o LiDAR revelou, o que finalmente mudou tudo, não foi uma lenda ou um boato. Foi uma varredura. Ao sul da Grande Esfinge, uma equipe de pesquisa realizou uma série de levantamentos de penetração no solo usando LiDAR, uma tecnologia que dispara milhões de pulsos de laser do alto e mede como eles são refletidos. Em termos simples, o LiDAR não se importa com a areia. Ele a atravessa. A até 9 metros de profundidade, o deserto torna-se transparente, como uma névoa que se dissipa do solo, e é nesse momento que as telas se iluminam. Em uma área que se acreditava estar vazia, os dados revelaram algo que não deveria existir. Linhas retas, ângulos agudos, curvas suaves, formas precisas demais, equilibradas demais e organizadas demais para serem naturais. Enterrada sob toneladas de terra, havia uma estrutura simétrica, maciça, silenciosa e intocada. O choque não foi apenas pelo seu tamanho, mas sim pelo fato de a forma combinar quase perfeitamente com a da Grande Esfinge. As proporções eram tão semelhantes que pareciam propositais, como se a famosa guardiã sempre tivesse tido uma contraparte. Durante milhares de anos, acreditamos que a Esfinge era única. Os dados sugeriam que essa crença estava errada. Inicialmente, os pesquisadores hesitaram. O deserto é conhecido por suas ilusões, cristas esculpidas pelo vento e sombras enganosas. Então, eles realizaram novas varreduras repetidas vezes. Ampliaram a área de pesquisa, verificaram cada registro e analisaram cada anomalia. A cada nova observação, a imagem ficava mais nítida. Eles conseguiam ver o que parecia ser uma base esculpida diretamente na rocha matriz. As rupturas verticais na pedra seguiam padrões consistentes com construções antigas, e não com geologia aleatória. Não se tratava de uma formação rochosa estranha. A estrutura apresentava indícios de ter sido construída. Se for real, não se trata apenas de adicionar um novo monumento a Gizé, mas de mudar a forma como todo o complexo deve ser compreendido. Mas a maior surpresa veio a seguir, quando os pesquisadores analisaram o alinhamento. Eles perceberam que a estrutura enterrada não era perfeitamente paralela à esfinge conhecida. Estava ligeiramente inclinada em cerca de 6 graus para o leste. Para a maioria das pessoas, essa diferença não significaria nada. Para os astroarqueólogos, significava tudo. Ao refazerem os cálculos ao longo de 4.500 anos, descobriram que um desvio de 6 graus teria apontado diretamente para o nascer de Sírius ao amanhecer. No Antigo Egito, Sírius não era apenas uma estrela, era sagrada, associada a Ísis, a deusa da magia, do renascimento e da ressurreição. Isso abriu uma possibilidade arrepiante. E se a esfinge que vemos hoje representasse Ra, o deus do sol, e essa gêmea enterrada tivesse sido construída para Ísis? Civilizações antigas, da Grécia à Mesopotâmia, frequentemente construíam em pares, criando equilíbrio entre a terra e o céu, o sol e as estrelas, a vida e o renascimento. O monumento mais famoso do Egito talvez nunca tenha sido concebido para existir sozinho. Talvez sempre tenha sido metade de uma parceria cósmica, enterrada, apagada e esquecida pelo tempo. E agora, com as digitalizações concluídas, resta apenas uma pergunta. Devemos escavar? A escavação perigosa. A equipe concentrou-se no local onde as leituras do LiDAR eram mais fortes, iniciando uma escavação cuidadosa. O trabalho inicial consistia em mãos lentas movendo-se pela areia densa, compactada por séculos de vento incessante e inundações esquecidas. Segundo relatos de pesquisadores no local, blocos de calcário desgastados, com marcas de ferramentas antigas, teriam sido descobertos na área, embora nenhum relatório oficial de escavação tenha sido publicado pelas autoridades egípcias. O padrão era uma combinação perfeita com o trabalho de ferramentas visto nas paredes que circundam a própria Grande Esfinge. A Esfinge tem 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e 19 metros de largura. A areia estava revelando peças de um quebra-cabeça que ninguém esperava resolver. Então veio a descoberta maior.
Algumas fontes afirmam ter encontrado evidências de formações rochosas esculpidas, embora a extensão total ainda não tenha sido confirmada. Sua superfície estava lisa devido ao desgaste causado pelo tempo, mas a forma era inegável. Aquela não era uma rocha qualquer. As curvas eram intencionais. Um reflexo idêntico às patas gigantes que já conhecíamos. Questões que intrigavam os pesquisadores há décadas, de repente pareciam mais próximas de respostas. Por que um único guardião seria suficiente para uma necrópole tão extensa? Talvez o deserto estivesse escondendo um companheiro o tempo todo. Apesar da emoção, o local apresenta desafios sérios. O leito rochoso nesta área é instável, uma estrutura frágil, em forma de favo de mel. Além disso, o sítio arqueológico está perigosamente próximo de uma das zonas turísticas mais visitadas do planeta. Uma escavação em grande escala não é apenas difícil, como também potencialmente catastrófica. O risco de um desabamento repentino ou de uma erosão acelerada é muito elevado. O Ministério das Antiguidades do Egito tomou a única decisão possível. Todas as escavações físicas foram suspensas. Apenas exames não invasivos são permitidos agora. Assim, a possível segunda esfinge, se de fato for ela que se encontra abaixo da superfície, permanece aprisionada em seu antigo túmulo de areia. Sua forma completa e seus segredos ainda estão protegidos, mas a história continua sendo escrita por máquinas capazes de enxergar através da pedra. Satélites de imagens térmicas detectaram estranhas e persistentes assinaturas de calor emanando exatamente daquele local. Essas assinaturas sugerem espaços ocos, vazios na Terra que poderiam ser câmaras, à espera de informações na escuridão. Ainda mais convincente, o radar de penetração no solo mapeou o que parecem ser cavidades transparentes sob a superfície. Seu formato não é aleatório. Parecem túneis, corredores planejados, e apontam diretamente para o antigo templo da Esfinge. A Esfinge que conhecemos hoje, a Esfinge das Grandes Pirâmides de Gizé, é a mais famosa de todas as esfinges. Sombras de um segundo monumento. À medida que os pesquisadores estudavam os estranhos sinais sob a areia, algo perturbador ficou claro. As leituras não eram aleatórias. Elas se alinhavam. As formas se repetiam. O que quer que estivesse lá embaixo parecia muito maior do que um único fragmento enterrado. Para tentar entender o ocorrido, os historiadores começaram a vasculhar registros antigos, relatos que haviam sido descartados e esquecidos. Um dos mais intrigantes data de 1817. Naquele ano, um explorador britânico chamado Henry Salt escreveu sobre uma formação incomum ao sul da Grande Esfinge. Ele descreveu um grande monte que lhe lembrou as costas de um leão emergindo do deserto. Na época, sua observação foi descartada como mera imaginação. Mas então, algo inesperado veio à tona. Escondido em um arquivo de Londres, pesquisadores descobriram posteriormente um esboço ligado ao diário de Salt. O desenho mostrava uma forma elevada, posicionada exatamente onde as varreduras modernas agora detectam a anomalia subterrânea. Essa coincidência mudou tudo. Henry Salt não era um viajante marginal. Ele era o cônsul-geral britânico, no Egito, um observador experiente, cujos desenhos ainda são preservados em importantes coleções britânicas. Ele não tinha motivos para inventar o que via. Estava simplesmente documentando a paisagem tal como se apresentava diante dele. Especialistas modernos em imagem analisaram o esboço de Salt e compararam suas proporções com as medidas conhecidas da Grande Esfinge. O resultado foi perturbador. As duas coincidiam com uma margem de erro de cerca de 3%. Esse nível de precisão era grande demais para ser ignorado. Sugeria algo extraordinário. Salt pode ter vislumbrado parte do monumento antes que ele desaparecesse novamente. Usando modelagem digital de erosão, pesquisadores estudaram como o vento, a água e o tempo teriam remodelado a pedra exposta. Os padrões correspondiam ao mesmo estilo de corte visto na esfinge visível, levantando uma questão perturbadora. Como algo tão colossal pôde desaparecer quase por completo? A geologia forneceu parte da resposta. Durante o Império Médio, aproximadamente 2000 anos antes da Era Comum, acredita-se que o Nilo tenha transbordado em direção ao Planalto de Gizé durante cheias excepcionalmente severas. Espessas camadas de sedimentos teriam se espalhado pela região. Qualquer estrutura próxima poderia ter sido parcialmente soterrada com o recuo das águas. Depois disso, o deserto tomou conta. Século após século, dunas de areia movediças subiram e desceram, selando lentamente tudo o que estivesse embaixo.
Se um segundo monumento outrora guardou Gizé, ele pode ter desaparecido muito antes do início da história escrita. Se descoberto hoje, sua descoberta estaria entre os eventos arqueológicos mais significativos da era moderna. Mas, em vez de respostas, as evidências apenas abriram as portas para questões mais profundas e perturbadoras, que os pesquisadores estão apenas começando a enfrentar. O conhecimento dos antigos. As recentes descobertas sob as areias de Gizé estão nos forçando a fazer perguntas que pensávamos serem exclusivas da fantasia. A cada nova câmara descoberta dentro da Grande Pirâmide, e a cada eco de radar apontando para uma segunda esfinge, as antigas explicações simplistas começam a ruir. Isso deixa muitos se perguntando como os construtores do Antigo Egito realizaram obras de engenharia que ainda desafiam os especialistas modernos. Alguns pesquisadores argumentam que a precisão encontrada nesses monumentos aponta para um conhecimento que não se encaixa no período histórico: o alinhamento perfeito da Grande Pirâmide. As pirâmides outrora abrigavam os corpos dos faraós. Embora a civilização egípcia antiga tenha durado quase 3.000 anos, as proporções exatas da esfinge e a localização dos templos ao redor sugerem algo mais do que simples tentativa e erro. Medições feitas por equipes de levantamento topográfico mostram um nível de precisão que seria impressionante até mesmo hoje. A obra monumental coordenada sugere uma sofisticação que vai muito além de simples ferramentas de cobre e força bruta. Aponta para uma compreensão profunda, possivelmente perdida, de engenharia, astronomia e talvez algo completamente diferente. Durante muitos anos, estudiosos de diferentes partes do mundo debateram se as civilizações antigas poderiam ter recebido orientação de culturas avançadas que não se originaram na Terra. Essa ideia já existe há tempo suficiente para atrair tanto apoiadores quanto críticos. E a cada nova descoberta, a discussão se intensifica. O raciocínio por trás dessa teoria é simples. Se os construtores tivessem recebido ajuda de seres com conhecimento superior, isso poderia explicar por que tantos monumentos, em diversas regiões, exibem matemática complexa, símbolos estranhos e escolhas arquitetônicas que parecem muito à frente de seu tempo. Os defensores dessa ideia costumam apontar que registros antigos contêm descrições de visitantes que ensinaram as culturas primitivas sobre engenharia, astronomia e o movimento dos céus. Embora esses escritos sejam geralmente interpretados como mitos, alguns pesquisadores acreditam que eles podem conter um vestígio de verdade. Segundo eles, esses relatos podem ser tentativas dos povos antigos de descrever o contato com seres avançados, usando a única linguagem que possuíam. Se for esse o caso, os símbolos deixados para trás podem ser mensagens que ainda não compreendemos completamente. A arqueologia convencional continua a basear-se em explicações tradicionais, argumentando que habilidade, tempo e mão de obra são suficientes para explicar as maravilhas do Antigo Egito. No entanto, as novas descobertas no interior da Grande Pirâmide e a crescente possibilidade da existência de outra esfinge tornaram essa posição mais difícil de defender. Cada nova análise revela detalhes que geram mais perguntas. A ideia de que os primeiros construtores conseguiam moldar a pedra com tanta precisão, sem ferramentas avançadas, está se tornando cada vez mais difícil de aceitar para alguns pesquisadores. Com todas essas descobertas se acumulando, o debate chegou a um ponto em que até mesmo pesquisadores experientes admitem que o passado pode não ser tão simples quanto se acreditava. Cada câmara descoberta e cada anomalia inesperada tornam o terreno menos estável. A busca continua, e quanto mais se aprofunda, mais parece que o mundo pode ter subestimado o que o Antigo Egito realmente entendia. A busca hiperespectral. A próxima fase dessa busca não usará picaretas nem paz. Usará luz. Uma tecnologia poderosa, chamada imagem hiperespectral, está sendo agora utilizada na investigação. Ao contrário das varreduras tradicionais, ela não se limita a observar a superfície. Ela estuda a composição química do próprio solo. É capaz de detectar vestígios tênues de pigmentos antigos, mudanças sutis na umidade e perturbações ocultas enterradas profundamente sob a areia. Em termos simples, pode revelar os contornos fantasmas de pedras trabalhadas, mesmo quando essas pedras estiveram escondidas por milhares de anos. Se esses sinais revelarem a forma de um monumento esculpido antes do início da história escrita, isso poderá abalar crenças antigas sobre a paisagem sagrada do Egito e forçar uma completa reformulação da necrópole de Gizé. O quadro ainda não está completo.
O LiDAR aponta para algo imenso no subsolo. Relatos históricos, como o esboço de Henry Salt, de 1817, sugerem que já foi visível. E as autoridades egípcias agora discordam abertamente sobre o que foi encontrado. E quando as instituições discutem isso em voz alta, geralmente significa uma coisa: algo real foi detectado. Acima de tudo, a grande esfinge ainda observa o nascer do sol, assim como faz há milênios. A areia se move. O deserto esconde seus segredos. Mas agora, estamos observando de volta com tecnologia que enxerga através da pedra. E, independentemente de essas varreduras revelarem um segundo guardião ou algo ainda mais estranho, uma questão permanece impossível de ignorar.